O Hospital Regional de Lobito não tem aparelho de TC para atender à população local. Aprovado o relatório de execução do OGE do terceiro trimestre de 2025, novo plano curricular para institutos agrários foi apresentado hoje. Angola perde por 2-0 diante da Argentina, perante mais de 40 mil espectadores. Protestos na COP30. Um grupo indígena quer revisão de um despacho que acreditam que pode trazer resultados desastrosos para o meio ambiente. É sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Faltam 47 dias para terminar o ano. Bem-vindo ao melhor da informação. E agora, nós... Olá, boa noite. Os Palancas Negras perderam nesta sexta-feira diante da Argentina por 0-2 em jogo de caráter amistoso e também de celebração dos 50 anos da independência de Angola. A partida foi prestigiada pelo Presidente da República, João Lourenço, acompanhado da Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço, no Estádio Nacional 11 de Novembro, que esteve pintado de amarelo, preto e vermelho. Os Palancas Negras até entraram bem no encontro, tendo criado algumas situações de perigo para a baliza adversária. Mas a seleção campeã do mundo apontou o seu primeiro tento aos 43 minutos, por intermédio de Lautaro Martínez, após passe de Lionel Messi. Na segunda parte, as duas formações entraram viradas para o ataque, com o combinado nacional à procura do golo do empate, enquanto a Argentina buscava o tento da tranquilidade, que aconteceu aos 82 minutos, pelo inevitável Lionel Messi. 2-0 foi o resultado final. Os Palancas Negras voltam a jogar na próxima terça-feira, diante da Zâmbia. Recordo que estas partidas servem de preparação para o CAN do Reino de Marrocos, que acontece de 21 de dezembro, a partir de 21 de dezembro de 2025 e vai até 18 de janeiro de 2026. E para a análise que se impõe, já aqui está connosco o Aniceto Moquinto. Aniceto, boa noite. Foi um jogo suado, enfim realizado e não fomos tão mal assim. Boa noite, Kina Santos. Boa noite a si, telespectador. E, para já, parabéns a todos os angolanos, sobretudo aqueles que estiveram no estádio, pela forma cívica e ordeira conforme viveram o jogo, o antes, durante e depois do jogo. Que apesar da derrota, mas o jogo coube bem no espírito festivo, onde, mais do que o resultado, prevaleceu a festa dos 50 anos. Penso que o tão esperado jogo entre Angola e Argentina, com a presença do astro maior do futebol mundial, Lionel Messi, finalmente aconteceu em solo pátrio e isto para nós acabou por ser um ganho, apesar da derrota, mas penso que não esteve em causa, e aliás ontem no lançamento do jogo falávamos disso, que não estaria em causa o resultado, mas a postura que os nossos jovens jogadores teriam em campo. De facto, foram valentes, lutaram do início ao final do jogo, claramente que deixaram tudo em campo. Nossos jogadores mostraram claramente que queriam coroar esta festa dos 50 anos com um resultado melhor, que não fosse uma derrota, mas infelizmente vincou a superioridade da toda poderosa seleção argentina, o que de alguma forma não belisca a nossa postura. Repartimos o jogo em dados momentos, mas esteve sempre em evidência a superioridade dos argentinos. Sofremos inclusive o primeiro golo, e este sim, contra a corrente do jogo, numa altura em que Angola encontrava-se numa fase da exceção. Perdemos a bola numa zona de risco e lá esteve Lionel Messi a fazer aquele passe crucial, exatamente, que acabou por culminar com o primeiro golo. A segunda parte, penso que fomos fazendo o jogo pelo jogo, correr atrás do resultado. Penso que a estratégia de Patrício Bomeu ficou já um pouco complicada, mas ainda assim lutamos, surgiu o segundo golo, Angola fez o seu jogo. Penso que o 2-0 acaba por ser um mal menor por aquilo que se esperava. Esperava muito de nós. Todo mundo temia goleada. Exatamente, esperávamos por um resultado muito mais estrondoso que esses 2-0, que acabam por nos dar uma lição verdadeira. E aqui
os nossos adversários para os próximos jogos estão de alerta, que realmente existe uma seleção angolana capaz de fazer bons jogos e bons resultados. Lionel Scaloni falou no final da partida que o difícil para a Argentina, de facto, foi jogar com o desconhecido. Exatamente. Era para as duas partes, na verdade. Não, mas, Kina, não sei se recorda, ontem falei sobre isso, sobre esse desconhecimento, porque a nossa seleção, infelizmente, hoje, mesmo com as tecnologias, dificilmente encontra jogos recentes da nossa seleção que permite à seleção adversária fazer o seu trabalho de scouting. E esta é uma da dificuldade que ele fez referência. Quando não se tem informação do adversário, vai-se às cegas para o jogo, e é por isso ele ter dito que jogou com um adversário desconhecido. É neste âmbito que ele faz referência. Nós somos privilegiados porque em quase todos os sites, em quase todas as páginas, encontra jogadores, jogos da seleção argentina e de jogadores da própria seleção argentina nos clubes onde evoluem. Nós temos 3 ou 4 jogadores que facilmente consegues encontrar alguma informação sobre ele. Todo o resto andam em clubes com pouca publicidade, e isto de alguma forma dificultou a própria ação da seleção da Argentina, mas claramente que não é por ali que a seleção da Argentina não fez mais golos. Aqui é preciso dar mérito também à nossa seleção, a organização defensiva, a forma como procurou anular as principais unidades da seleção argentina, e aqui é onde esteve todo o mérito. Mostramos claramente termos uma organização defensiva muito forte, apesar de termos perdido na organização ofensiva, onde não conseguimos fazer golo. Todo o resto tivemos bem na disciplina, na tática, no rigor e na própria concentração. Rapidamente, Neblu e Mabululo no banco no arranque da partida. Bem, por se tratar de um jogo amistoso e dos poucos jogos que a nossa seleção tem para preparar o CAN, tanto Nebulu como Mabululo, para o treinador, são uma certeza que enquanto estiverem bem fisicamente, pode convocá-los a qualquer altura, porque esse jogo, mais do que olhar por resultado, serviu também para Patrício Bomeu fazer algumas experiências, colocar em campo jogadores que não têm aparecido. E, aliás, vimos o regresso de Ari Papel, vimos o tempo de jogo que ele deu ao jovem maestro, seria um dos candidatos a ser substituído, mas porque ele sabe que a continuidade daquele meio campo passa muito por esse jovem jogador, fez com que fizesse os 90 minutos. Permaneceu em campo Jonathan Batu, que é dos jogadores mais antigos na nossa seleção, mas nos últimos anos tem perdido algum espaço. David Carmo não foi chamado a jogo porque também é uma certeza para o treinador. Eu penso que era importante ver a forma as como novas unidades. Exatamente, o Hugo Marques ia se comportar neste jogo, dali ter-lhe dado 45 minutos e o resto do jogo a Nebulu, que também é um jogo que acabou por servir como um prémio de afrontar a seleção campeã do mundo. E levar o golo do Messi. Anícia, eu vou agradecer a tua presença aqui. Obrigado, estamos juntos. Obrigado, Keina. Sob a orientação do Presidente da República, João Lourenço, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou o relatório de execução do Orçamento Geral do Estado, referente ao terceiro trimestre de 2025. Na mesma sessão, de caráter extraordinário, o Conselho de Ministros aprovou para o envio à Assembleia Nacional a proposta de lei que aprova o Código de Imposto sobre os rendimentos das pessoas singulares. Foi uma sessão de caráter extraordinário e durou pouco menos de 1 hora. O primeiro documento a ser apreciado e aprovado pelos membros do Conselho de Ministros foi o relatório de execução do Orçamento Geral do Estado, referente ao terceiro trimestre deste ano, sendo que em termos de receitas ficaram avaliadas em 5,95 bilhões de kwanzas e mais de 6 bilhões de kwanzas em termos de despesas. Importa referir que foram arrecadadas receitas no valor de 5,95 bilhões de kwanzas e realizadas despesas no valor de 6,31 bilhões de kwanzas, resultando num saldo orçamental deficitário na ordem dos 362,92 mil milhões de kwanzas. Sem prejuízo disso, o saldo corrente no período foi superavitário na ordem de 1,17 bilhões de kwanzas.
Balançando a dívida pública, vale referir que o estoque da dívida pública, que engloba dívida governamental e dívida das empresas públicas, situou-se no final do terceiro trimestre em 60,08 bilhões de kwanzas, equivalente à taxa de câmbio que foi considerada para o efeito 65,87 mil milhões de dólares norte-americanos. Quanto ao estoque da dívida pública, a ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, disse estar fixada em mais de 60 bilhões de kwanzas. Ainda no domínio das finanças, a sessão desta sexta-feira, orientada pelo Presidente da República e titular do Poder Executivo, João Lourenço, aprovou a proposta de lei que aprova o Código do Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares, diploma que emerge da necessidade de implementação de um sistema de tributação dos rendimentos mais simples, moderno e unitário. Este documento veio ao Conselho de Ministros em segunda leitura. A primeira vez, a recomendação do Conselho de Ministros foi submetê-lo à consulta pública. A consulta pública foi realizada. Recebemos contributos de diversa ordem, incluindo de instituições financeiras multilaterais. Os contributos foram incorporados e assim foi submetido à consideração do Conselho de Ministros, que também aprovou. Segue agora a proposta para a Assembleia Nacional, sendo que naturalmente respeitaremos o calendário da Assembleia Nacional no que diz respeito à discussão deste diploma. No domínio da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, o Executivo apreciou o projeto de decreto presidencial que altera o regulamento dos estágios profissionais para os cidadãos formados no sistema de educação, ensino e formação profissional. A medida destinada a cidadãos formados no Sistema Nacional de Ensino e de Formação Profissional define as regras, modalidades e critérios de acesso, realização e avaliação dos estágios, como esclareceu a ministra Teresa Rodrigues Dias. As principais alterações vão se cingir apenas no alargamento do âmbito de aplicação dos estágios, a oferta aos estagiários de um conhecimento prático de funções profissionais e o asseguramento da implementação de uma boa política de emprego. Aqui queremos referir que, no que toca, por exemplo, à idade para os estagiários, passamos do limite de 25 para 30 anos e o objetivo aqui é corresponder à grande necessidade da empregabilidade nesta faixa etária onde os nossos índices apontam. O projeto de decreto presidencial dos estágios profissionais visa também consolidar a formação académica e técnica em contexto real de trabalho, facilitar a transição entre a formação e o mercado laboral. A ExxonMobil quer reforçar a sua presença em Angola com a expansão do trabalho de exploração do Bloco 15. A intenção foi apresentada hoje ao Presidente da República, João Lourenço, pelo Vice-Presidente da ExxonMobil para operações em águas profundas, Hunter Ferris, que foi recebida em audiência no Palácio da Cidade Alta. A ExxonMobil garante que vai continuar a investir em Angola e lembra que foi a primeira a partilhar a produção do Bloco 15. Para a multinacional norte-americana, é um orgulho fazer parte do futuro próspero da Angola. O vice-presidente da ExxonMobil Corporation para Águas Profundas, Hunter Ferris, foi recebido pelo Presidente da República, João Lourenço, numa audiência que serviu para manifestar ao chefe de Estado angolano a vontade da empresa em expandir a exploração no Bloco 15. Partilhamos nesta manhã notícias bastante importantes no que diz respeito a uma decisão de investimento crucial que foi tomada ontem. Esta decisão, portanto, visa a expansão tanto do tempo de vida útil do Bloco 15 até 2030. Trata-se de uma decisão bastante importante para o mercado petrolífero angolano, porque vai permitir que estes ativos e recursos possam ter o seu tempo de vida prolongado até aquela altura, produzindo assim, digamos, riqueza para Angola. No encontro com o Presidente da República, João Lourenço, Hunter Ferris aproveitou para felicitar Angola e os angolanos pela celebração dos 50 anos da independência nacional, assinalados no passado dia 11 de novembro.
Eu tive um encontro bastante bem sucedido com Sua Excelência Presidente João Lourenço. Em primeiro lugar, aproveitei a ocasião para felicitar ao povo angolano pela celebração de 50º aniversário e também felicitar Sua Excelência João Presidente. O grupo constituído ExxonMobil, Azul Energy, Equinor e Sonangol vai investir na renovação das infraestruturas e no reequipamento do poço petrolífero com recurso à tecnologia de ponta. Trata-se de um investimento que ultrapassa os 3 mil milhões de dólares norte-americanos. O Presidente da República, João Lourenço, em decreto, exonerou Adão Francisco Correia de Almeida do cargo de Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República. Noutro diploma, o Presidente da República exonerou Dionísio Manuel da Fonseca do cargo de Ministro da Administração do Território e, num último decreto, exonerou Daniel Félix Neto do cargo de Governador da província da Lunda Sul. O Presidente da República nomeou Dionísio Manuel da Fonseca para o cargo de Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República e Daniel Félix Neto para o cargo de Ministro da Administração do Território. E nos últimos 2 dias, Angola conheceu alterações na sua estrutura política. Adão de Almeida foi anunciado como deixando de ter o gabinete da Cidade Alta para ir para a Assembleia Nacional e Dionísio da Fonseca deixa a administração do território e vai chefiar a Casa Civil do Presidente da República. Pelo meio, Daniel Félix Neto sai de Saurimo para ser ministro da Administração do Território. O Comanho da Rosa está aqui connosco. Surpreendeu-lhe este tipo de anúncio nos últimos dias? Comanho, boa noite, bem-vindo. Obrigado, Kina. Boa noite aos telespectadores. Na verdade, não há, fora aquelas pessoas que estão muito bem informadas sempre a nível da política interna, não há quem diga que esse desfecho, digamos assim... Era esperado. Era esperado, não, de maneira alguma. Todos nós fomos surpreendidos, até os mais avisados, fomos surpreendidos com essa notícia, com essa informação. A verdade é que o Biro Político do MPLA reuniu-se na quinta-feira, dia 13, e tomou a decisão de anunciar, digamos assim, uma espécie de quebra de confiança numa figura que desempenhava umas funções muito relevantes, que era presidir a Assembleia Nacional, o órgão legislativo, portanto, e indicou uma outra figura que também desempenha funções igualmente relevantes no aparelho, digamos assim, do Executivo, porque Adão de Almeida, o indicado para Presidente da Assembleia Nacional, desempenhava as funções de Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, que é um órgão auxiliar do Presidente da República, do titular do Poder Executivo. Portanto, ninguém estava à espera. Fomos surpreendidos. Entretanto, é algo que, é consequência talvez já do jogo político. É avisado também percebermos esta medida já enquadrada no processo de preparação das eleições. Existem opiniões que convergem nesse sentido. Eu também alinho por aí, de certo modo. Mas a verdade é esta, que Adão de Almeida, em princípio, na segunda-feira, já em sessão legislativa do plenário da Assembleia Nacional, deverá, no fim, bater o martelo parlamentar pela primeira vez. Será um dia histórico para a política angolana. E olhando mesmo para Adão de Almeida no Parlamento, pode dizer-se que se perdeu um bom tribuno? Eu não diria. Adão de Almeida, todos nós conhecemos Adão de Almeida, né? É um jovem muito bem formado, por sinal. Tem mais ou menos 20 anos de carreira política. Recordo-me que foi em 2005, quando ingressa nos quadros da Comissão Nacional Eleitoral, exatamente, da CNE. Foi, inclusive, porta-voz deste órgão, da CNE. Depois foi a vice-ministro do MAT, secretário de Estado, depois a ministro da Administração do Território, onde de lá partiu para outras funções, mais responsabilidade, mais próximo do titular do Poder Executivo, que foi do Ministro de Estado e chefe da Casa Civil. Portanto, é uma trajetória
que fez com muito profissionalismo, com algum brilhantismo até. Não se apontam a Adão de Almeida, digamos assim, episódios que pusessem pôr em causa a sua própria credibilidade, a sua própria imagem, como profissional, como político até, e como servidor público. Portanto, percebe-se aqui que há uma trajetória que está a ser bem feita e bem conduzida. No órgão legislativo, por excelência, a Assembleia Nacional, deverá ter uma experiência, eu diria, como titular, mas não tanto no sentido de ser alguém, digamos, estranho a este órgão, porque como enquanto chefe de Estado, ministro de Estado, chefe da Casa Civil, este auxiliar do titular do Poder Executivo, ele também relaciona-se funcionalmente com a Assembleia Nacional. É a pessoa ou é a figura a nível do Executivo que tem o dever de tratar da tramitação das informações e várias vezes o vimos nestas vestes. Mas não só aquelas sessões que são públicas, a coordenação, digamos assim, dos documentos dos departamentos ministeriais, muitos deles depois vão ter que ser aprovados na Assembleia Nacional, passam necessariamente pelo gabinete do Ministro de Estado, chefe da Casa Civil. E inclusive, reuniões de coordenação são dirigidas por esta figura. Portanto, não é de estranhar que Adão de Almeida, logo no início, digamos assim, tome logo o rumo e assuma essas funções com o brilhantismo que normalmente nos acostumou. Estas alterações, de alguma forma, podem antecipar uma remodelação no governo angolano? Bom, como eu disse já, seríamos ingênuos se não percebêssemos este tipo de medidas a nível do partido que sustenta o governo, numa perspectiva fora do quadro das eleições de 2027. Seria demasiado ingênuo pensar-se que não. Que, por exemplo, como muita gente tem estado a dizer, que esta decisão de substituir Carolina Cerqueira decorre apenas de um mero, digamos assim, expediente administrativo ou de gestão política do Presidente da República. Não. Do meu ponto de vista, tem a ver também com o próprio desenho do futuro político do país, futuro imediato, porque o MPLA, claro que haverão outras alterações, acredito que sim. O MPLA tem que se preparar, tal como qualquer outra força política que tenha, digamos assim, aspirações de poder na República de Angola. Portanto, não é de esperar que hajam outras alterações diferentes até no quadro desta que nós acompanhamos depois da exoneração e nomeação de Adão de Almeida, que foi a nomeação do novo ministro da Administração do Território, Dr. Dionísio... Daniel Félix. Sim, exatamente. O novo ministro de Estado, chefe da Casa Civil, que é agora o Dr. Dionísio da Fonseca, e o Dr. Daniel Félix Neto, que sai agora da Lunda Sul. Esta, sim, é uma nota muito importante, porque sai-se de uma estrutura local, né? Para o governo central, né? Portanto, há uma nota muito importante aqui a referir. O Dr. Daniel, engenheiro, na verdade, ele faz um percurso discreto, mas muito interessante, porque a Lunda Sul é das províncias que melhor desempenho tem feito a nível de implementação de políticas públicas, inclusive esse programa de levar infraestruturas para toda a extensão territorial, de construção de infraestruturas, a Lunda Sul foi a que melhor desempenho teve. Portanto, é um prémio, acaba por ser também um prémio a este jovem que tem todo um futuro pela frente também. Portanto, há um grupo de 3 jovens que o MPLA revela aqui, no fundo, este alinhamento com a decisão, com a visão da liderança do presidente João Lourenço, que é apostar na juventude. Portanto, era mesmo aí que queria chegar. O presidente está
de forma clara e evidente, Sim. a apostar em jovens como seus auxiliares. Exatamente. Há aqui um sinal, também uma nota que se deve dar, aqui um sinal de coerência, né? Que é importante sublinhar. É um sinal de coerência com o seu próprio discurso, ou com a palavra dada. Ele chegou a afirmar que apostaria num jovem ou na juventude, e falo de forma, digamos, categórica. Temos 3 jovens que têm menos de 50 anos, eu diria menos de 48 anos, 3 jovens, Adão de Almeida, Dionísio da Fonseca e Daniel Félix Neto. Portanto, são jovens, tal como nós, não? O país é dos jovens. Portanto, é uma mensagem muito clara de coerência com a sua própria palavra e também coerência com aquilo que pretende deixar, digamos, como legado. Como eu vou agradecer a tua presença aqui e espero contar contigo em breve. Obrigado, Kina. Obrigado aos telespectadores. Eu espero que tenhamos todos um fim de semana, apesar da nossa derrota frente à seleção da Argentina, temos exatamente previsível, com o Messi ainda por cima, tenhamos todos um fim de semana abençoado, agradável e festivo, ainda assim, com os 50 anos da nossa independência. Até breve. Até breve. Tomografia computadorizada. O Hospital Regional de Lobito não tem o aparelho há alguns anos em destaque. O Governo aprovou hoje uma proposta de leis das startups visando a regulamentação e promoção destas plataformas de negócios. A aprovação da proposta, que segue nos próximos dias para a Casa das Leis, aconteceu na sessão extraordinária do Conselho de Ministros, que teve lugar no Palácio da Cidade Alta, sob a orientação do Presidente da República, João Lourenço. O diploma visa essencialmente reconhecer e regular a atividade das startups, definir os critérios de certificação, estabelecer mecanismos de acesso a benefícios fiscais e financeiros, conceber canais de cooperação com instituições de ensino, reguladores e investidores, com vista a assegurar a sua integração nas políticas públicas de inovação e desenvolvimento econômico. A ausência no nosso enquadramento jurídico de uma regulamentação específica para startups tem criado dificuldades e entraves à sua formalização, à sua expansão e também no acesso ao financiamento. Por isso é que temos muitas empresas que são constituídas, depois de 12 meses elas morrem, portanto não têm sustentabilidade. E com vista a enquadrar os aspectos que no fundo são característicos de uma empresa recentemente constituída, como empresas que são constituídas com custos muito baixos, perfil de produtos e serviços operacionais também adequados àquilo que são modelos de negócios de empresas recentemente criadas, nós, com a presente proposta de lei, definimos bases técnicas que, no geral, definem o seguinte. Pretende-se, com a aprovação deste diploma, promover a iniciativa privada, a inovação tecnológica e científica e também estimular a criação de emprego qualificado, impulsionar a competitividade e o empreendedorismo juvenil. Prevê a isenção do pagamento de imposto industrial por um período de 3 anos, a isenção do imposto predial por um período igual de 3 anos, a isenção de direitos aduaneiros na importação de equipamentos tecnológicos que deverão ser incorporados na empresa também por um período de 3 anos. Do lado dos investidores, a lei prevê também uma isenção de 75% em relação ao imposto sobre a aplicação de capitais. A lei vem ainda definir aqui algumas modalidades de financiamento, são modalidades de financiamentos ajustadas ao modelo de negócio, como sejam fundos de capital de risco, investidores anjos, financiamentos colaborativos, fundos de investimentos, portanto, modalidades que hoje já encontramos consagração no nosso enquadramento jurídico. Igualmente, com o propósito de contribuir para a diversificação e formalização da economia nacional, em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, como disse o secretário de Estado para a Indústria, Carlos Rodrigues, a aprovação da proposta traz consigo o selo Startup, que prevê o cumprimento de regras para sua adesão. Para obter o selo Startup, é necessária a apresentação de um projeto
que tenha como objetivo a produção ou comercialização de bens e serviços inovadores, implementados através de um modelo de negócio escalável. Portanto, é terem um projeto de uma empresa com modelo sustentável. Depois, é necessário adotar um dos tipos societários previstos na Lei das Sociedades Comerciais. A empresa deve estar constituída há 5 anos, ou seja, há menos de 5 anos, e ter um volume de negócios inferior ou equivalente em kwanzas a 3,5 milhões de dólares. E deve possuir um registro fiscal e de segurança social sem dívidas. Referir ainda que o selo Startup tem uma validade de 5 anos, podendo ser renovável por igual período, desde que se observe os requisitos previstos na lei. A proposta de lei prevê ainda um pré-selo de startup. Para que serve esse selo para startup? Serve para quem tem uma ideia de montar um pequeno negócio, obter o selo para ter incentivos na parte da constituição da empresa. E esse pré-selo tem a validade de 12 meses. Se não constituírem a empresa no prazo de 12 meses, esse selo caduca. A proposta de lei das startups segue nos próximos dias para a apreciação e aprovação da Assembleia Nacional. O Instituto Nacional de Segurança Social quer ver o maior número possível de startups inscritas na proteção social para reforçar a formalização do ecossistema do empreendedor e garantir que os jovens criadores de negócios e inovadores tenham acesso aos benefícios do sistema de proteção social obrigatória. A intenção foi reafirmada nesta sexta-feira durante um workshop promovido pelos Serviços Provinciais de Luanda e que contou com a participação de dezenas de empreendedores. Francisco Bernardo, chefe dos Serviços Provinciais do Instituto Nacional de Segurança Social em Luanda, destacou que a iniciativa pretende alinhar a inovação à responsabilidade social. Defendeu, por isso, que as startups, apesar de jovens, devem igualmente cumprir com o enquadramento contributivo. A ideia principal é alinhar a inovação à responsabilidade social. Por isso, estamos juntos e partilhamos esta iniciativa no sentido de garantir que as startups, criadoras de empregos, garantam também a proteção social dos seus trabalhadores. O responsável sublinhou que a inscrição no Instituto Nacional de Segurança Social aparece como um instrumento que fortalece a sustentabilidade dos projetos e oferece proteção aos seus fundadores e trabalhadores. E também uma garantia de maturidade e credibilidade destas empresas no mercado de trabalho, no mercado de negócio. Por isso, no âmbito desses objetivos da segurança social, aumentar o número de contribuintes, estamos a trabalhar com essas startups. Esse é o princípio, não será a única atividade, iremos realizar outras a fim de garantirmos então que tenhamos um número considerável de startups no sistema da segurança social. E fazer menção de que estas startups que cá estão hoje também se incluam, estejam presentes nesse número de contribuintes. Estamos a falar em mais de 272 contribuintes e pretendemos que essas startups façam parte deste número. Durante o encontro, foram apresentados os principais benefícios da inscrição no INSS, como acesso a pensões, subsídios de maternidade, doença e proteção laboral, além do reforço da credibilidade das startups perante investidores e instituições públicas. O Instituto Nacional de Segurança Social reconheceu as startups como um dos motores de inovação e dinamização econômica do país e reforçou a mensagem de que a proteção social deve acompanhar o empreendedor desde o início da jornada empresarial. O ecossistema empreendedor angolano tem registrado um crescimento acelerado, impulsionado pelo surgimento de startups, empresas jovens e orientadas para a inovação. Mas afinal, o que são startups e como surgem? Normalmente elas começam pequenas, com equipas reduzidas e recursos limitados, mas com potencial para crescer exponencialmente. Uma startup geralmente nasce da junção entre uma ideia inovadora tecnológica, testes rápidos e capacidade de adaptação. O processo inicia-se na fase de idealização, onde se constrói o primeiro protótipo, passa pelo desenvolvimento, onde se ajustam erros a partir do feedback dos utilizadores e culmina na escala, quando o negócio demonstra viabilidade e começa a atrair investidores e parceiros. Este modelo tem sido frequente em Angola, sobretudo nas áreas de fintechs, energia,
educação digital, comércio eletrónico e agricultura inteligente. Durante o workshop dedicado a startups, um dos desenvolvedores presentes destacou que a solução tecnológica que a sua equipa está a criar tem um potencial para apoiar diretamente o Programa Nacional de Eletrificação do país. Bom, trabalhando com vários projetos, estamos agora a trabalhar no projeto de eletrificação de 376 municípios do nosso país que ainda não têm cobertura elétrica. Nós estamos a trabalhar com vários sistemas, desde híbridos, desde redes isoladas, placas solares, para podermos então levarmos aquilo que é um dos bens essenciais ou o princípio mesmo do arranque da nossa economia. Nós sabemos a importância que tem a energia numa comunidade, ajuda a tornar a comunidade independente com os micros negócios criados. Então nós estamos focados nesse sentido. Segundo o empreendedor, a inovação angolana tem capacidade real para contribuir para programas estruturais e gerar impacto social. Como eu disse, estamos aliados ao programa de eletrificação rural do país. Dentro em breve, a nossa tendência é a alavancar com 600 municípios para dar início então, a cobertura dos 376 municípios que o país tem nessa carência. Da parte da delegação da Zâmbia, foi sublinhado que, fruto de memorandos de cooperação firmados com Angola, o país tem dado atenção especial aos jovens empreendedores angolanos. O primeiro secretário da Embaixada da Zâmbia em Angola, Valianta Taku, manifestou total abertura para continuar a trabalhar com projetos tecnológicos desenvolvidos por talentos nacionais. A Zâmbia já celebrou vários memorandos com jovens angolanos, especificamente jovens inovadores, jovens empreendedores, jovens empresários com ideias excelentes, com ideias brilhantes, jovens que, através da sua startup, estão a mudar o paradigma de Angola e especificamente dos jovens. Então, estamos sim abertos, mais uma vez, para com jovens a Zâmbia trabalhar em prol do desenvolvimento dos dois países. Já o Instituto Nacional de Segurança Social reafirmou o compromisso de acompanhar e apoiar as startups no processo de formalização, enquadramento contributivo e acesso a mecanismos de proteção social obrigatória. As grandes economias são resultado dos pequenos empregos, das pequenas e médias empresas que garantem 1, 2 ou 3 empregos. Então, isto é o contributo que essas startups dão à nossa sociedade. Por isso, nós estamos aqui para ajudá-los, para acompanhá-los e garantir e passar a mensagem de que eles não estão sós. Essa é a nossa missão enquanto Instituto Nacional de Segurança Social, acompanhar essas startups, dar o suporte necessário, porque é uma iniciativa louvável ao criarem emprego, não devem estar isolados. E nós estamos aqui neste workshop para passar essa mensagem a eles e nas outras atividades que iremos realizar também com esse propósito, acompanhá-los e garantir que tenham as suas inscrições garantidas e todo o suporte necessário de nossa parte. Atualmente, estima-se que mais de 250 startups estejam ativas em Angola, sobretudo nas áreas de fintech, agritech, educação digital, comércio eletrónico, energias renováveis e serviços de mobilidade. O Ministério da Educação, em coordenação com o Ministério da Agricultura e Florestas, apresentou nesta sexta-feira um novo plano curricular que vai ser implementado já a partir do próximo ano letivo em 12 institutos agrários espalhados pelo país. Este novo plano teve o financiamento de mais de 30 milhões de euros da Agência Francesa de Desenvolvimento e também da União Europeia. Foi apresentado nesta terça-feira um novo currículo para o curso técnico agrícola polivalente, um trabalho a ser feito no âmbito da reforma do ensino técnico profissional. Este novo currículo traz a junção dos cursos de produção animal, produção vegetal e de produção de técnicos agrícolas e também de florestas. O país tem 12 institutos técnicos agrários e esses 12 institutos técnicos agrários ministram vários cursos. E, portanto, é nesta base que o Ministério da Educação e o Ministério da Agricultura e Floresta levaram a cabo esse processo da revisão do currículo do curso técnico agrícola polivalente. Hoje está a ser feita a apresentação pública
do novo currículo do curso técnico agrícola polivalente, que é baseado numa abordagem por competência, porque faz a junção aqui dos cursos de produção animal, produção vegetal, de produção dos técnicos agrícolas e também de florestas. O financiamento para a implementação deste novo currículo está a ser feito pela Agência Francesa de Desenvolvimento e da União Europeia e ronda em torno dos 30 milhões de euros e um incentivo financeiro para as meninas. A Agência Francesa de Desenvolvimento tem um financiamento avaliado em disponibilizou 35 milhões de euros e a União Europeia 5 milhões de euros. Então, para poder não só implementar o currículo, é importante, esses recursos serão também utilizados para a aquisição dos meios e equipamentos para as fazendas pedagógicas, assim como para reestruturar, ou seja, reformar as infraestruturas desses 12 institutos técnicos agrários. Para além disso, também contempla um incentivo financeiro para as meninas que estão a estudar nesses institutos. Como sabe, esses cursos são muito concorridos por rapazes, mas nós também queremos as meninas. E é por isso que nós estamos a atribuir bolsas. Já começamos, o processo está a decorrer da atribuição de bolsas dos 12 institutos técnicos agrários às meninas, para que elas sejam incentivadas a frequentar este curso. E estamos a ter bons resultados. O novo plano curricular vai atender, de facto, às exigências e às necessidades do mercado de trabalho e também contribuir para a segurança alimentar e a diversificação da economia no nosso país. E vai ser implementado já no ano letivo 2026-2027, isso a partir do mês de setembro. Depois desta apresentação pública de validação deste currículo do curso técnico agrícola polivalente, vamos na segunda-feira já começar com a formação dos professores e dos diretores pedagógicos. Depois vamos ter outra fase que vamos formar também os próprios mais professores e diretores de escola, até que tenhamos em todos os institutos técnicos agrários, todo o pessoal ligado a todos os professores e todos os gestores escolares formados, para começarmos então a implementar este currículo já a partir do próximo ano letivo, 2026-2027, isto é, a partir de setembro. E também estamos a criar as condições para a operacionalização das fazendas pedagógicas. Nossos institutos técnicos agrários têm a zona de produção, mas o que vai ser feito, vamos reformular estas zonas de produção, serem transformadas em fazendas pedagógicas, para que os técnicos que estão a ser formados, eles possam praticar. Por outro lado, vamos aquisitar mais equipamentos, mais meios e também ter um programa específico para que os alunos, sobretudo na 13ª classe, que vão fazer um ano de estágio pedagógico supervisionado, eles possam ter todas as condições que é para poderem desenvolver a prática em situações reais e também produzirem, né? Vão produzir, e aquilo que eles vão produzir também, obviamente, podem comercializar e tornar as nossas escolas também incubadoras, enfim. O curso técnico agrícola polivalente representa uma reforma estrutural. A sua implementação visa não apenas a qualificação da juventude, mas também o fortalecimento à agricultura sustentável. O programa de implementação está dividido em duas fases. A primeira fase piloto, que vai decorrer de julho a agosto de 2026, e a fase regional, que vai decorrer de outubro a dezembro, igualmente, de 2026. O barco Zaire, no município de Lobito, está a merecer obras de restauração e já está na fase de acabamento. O término da obra está previsto para o mês de novembro, este mês, portanto, e se enquadra nos festejos dos 50 anos da independência nacional. Recentemente, o governador de Benguela efetuou visitas às obras localizadas na Restinga. O governador provincial de Benguela, que recentemente esteve no município de Lobito, aproveitou a ocasião para visitar as obras de reabilitação do barco Zaire, que tornou-se um monumento histórico instalado na rotunda da Restinga desta cidade. A sua reabilitação está em fase de acabamento, já que a promessa do empreiteiro é entregar a obra
à administração municipal de Lobito ainda este mês. O grau de execução dessa empreitada, ou no dia de hoje, podemos dizer que encontramos a 85%. Sim, podemos dizer que sim, estamos na fase de acabamento. Mas como todos nós sabemos, a fase de acabamento é sempre aquela que leva mais tempo e que requer maior atenção. De acordo com o empreiteiro, o objetivo é devolver a imagem histórica que o navio oferece e contará com alguns serviços que estarão ao dispor dos munícipes de Lobito. E não só, dado o seu encanto turístico. Bem, o barco Zaire vai trazer aos lubitangas, à província de Benguela e, no geral, Angola e o mundo, aquilo que é a história. Temos muitos visitantes que surgem por aqui e que não sabem a história, não conhecem o porquê que este barco está aqui. Então, esta obra trará e mostrará ao mundo o que é a história desta embarcação. O histórico navio Zaire foi importante na transportação de nacionalistas angolanos e hoje serve como referência histórica depois da sua instalação na rotunda da Restinga de Lobito, cujo processo de reabilitação teve início no meio do ano de 2025, com um prazo de entrega previsto para o presente mês de novembro, nas festas dos 50 anos da independência nacional. Estamos a começar um novo momento, que é um momento de recuperação, reabilitação, modernização, para torná-lo também à altura dos 50 anos de independência do país. Queremos celebrar essa data histórica devolvendo à cidade, devolvendo aos munícipes, devolvendo a todos aqueles que visitam o Lobito este equipamento com uma nova roupagem, com outros interesses históricos, outros interesses de atração turística, para que quem vier ao Lobito efetivamente não deixe de visitar o navio Zaire e tudo aquilo que ele representa para a história política recente do país, que completa 50 anos. E ainda em Benguela, o Hospital Regional do município de Lobito está sem o aparelho de TC há alguns anos. Os pacientes são obrigados a recorrerem ao Hospital Geral de Benguela para o exame de tomografia computadorizada. Reagindo à situação, o governador de Benguela fala na aquisição de um novo equipamento nos próximos tempos. Foi recente a visita que a comitiva do governo provincial de Benguela realizou ao Hospital Regional de Lobito, que está a sofrer obras de restauro. O que é facto é que a unidade hospitalar debate-se com a ausência de TAC, aparelho para o exame de raio-x. A preocupação não é recente. Os doentes, quando precisam de fazer um exame um pouco mais sofisticado, têm aqui para Benguela, e seria bom que este hospital de Lobito, sendo um hospital regional, também tivesse esse equipamento para tratar dos pacientes aqui. Portanto, essa preocupação foi-me colocada já naquela altura, tornaram a colocar-me outra vez esta preocupação, e nós vamos trabalhar no sentido de podermos dar a esse hospital este equipamento que é muito importante hoje para as pessoas poderem ter diagnósticos mais precisos. Outra preocupação levantada tem a ver com os constantes exames negativos, com principal realce para o exame de plasmódio, que mereceu a reação do Gabinete Provincial da Saúde de Benguela. Nós temos estado a acompanhar muito de perto. Nós, inclusive, temos equipes que com muita regularidade visitam as unidades, sejam públicas, sejam privadas, no sentido, fundamentalmente, acho que refere-se à pesquisa de plasmódio, no sentido de buscar a lâmina da unidade e depois, pela equipa de qualidade que nós temos, fazer a reapreciação. Isto é um exercício que nós fizemos com muita regularidade e, de facto, não temos estado a notar grandes diferenças naquilo que é o resultado apresentado, mas ainda assim, nós, dentro do acordo que temos da subvenção do Fundo Global, continuamos a fazer o treinamento dos nossos profissionais, sejam das unidades públicas como das unidades privadas. Situação da falta de TAC no Hospital Regional de Lobito, onde os pacientes são obrigados a recorrer ao Hospital Geral de Benguela. Preocupação levantada pela unidade hospitalar ao governador Manuel Nunes Júnior, situação que se arrasta há algum tempo.
Veja daqui a pouco as notícias internacionais com os protestos na COP30. Eu regresso a seguir, não saia daí. Até já. Bem-vindos de volta. Ainda os ecos dos 50 anos da independência nacional. Na Guiné, a Embaixada de Angola realizou um evento para a comunidade angolana residente e amigos do país. Na ocasião, o embaixador Estáquio Quibato enalteceu a participação dos nacionalistas guineenses na luta pela independência de Angola. O diplomata falava num jantar em Conakry que juntou o corpo diplomático, a comunidade angolana, empresários, religiosos e antigos combatentes, recentemente condecorados pelo presidente João Lourenço nas classes da Africana, emanada pelos pais fundadores da Organização da Unidade Africana, OA, Ahmed Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Kenneth Kaunda, Hassan II, Ben Bella, Murtala Mohamed, foi decisiva para que Angola chegasse à independência. A celebração do Jubileu de Ouro da Dipanda em Conakry foi também marcada por um convite aos investidores guineenses para explorar as oportunidades de negócios em Angola nos domínios do turismo, agronegócios e da indústria extrativa. Por seu lado, Diani Madifingo, conselheiro do presidente Mamadi Doumbia, ao intervir no evento de celebração de 50 anos de independência, lançou um desafio para a organização de um colóquio sobre a luta de libertação de Angola e a prestimosa participação de nacionalistas da Guiné. Ainda além das nossas fronteiras, a Argélia registrou mais de 22 incêndios florestais em 8 das suas províncias, desde quinta-feira, sendo o mais grave na região central de Tipaza. A Defesa Civil da Argélia informou que as regiões afetadas situavam-se no leste, oeste e centro do país, sendo os incêndios mais graves nas montanhas de Tipaza. Notícias da mídia local e vídeos publicados nas redes sociais mostram pessoas sendo evacuadas de diversas áreas. Ventos fortes, quentes e secos vindos do sul nos últimos dias fizeram as temperaturas subirem bastante. Informações divulgadas na manhã desta sexta-feira indicavam que a Defesa Civil havia controlado os incêndios. No verão passado, o norte da Argélia vivenciou uma onda de calor recorde, com temperaturas a atingir 48 graus Celsius. Este ano, o país registrou mais de 800 incêndios em 32 províncias, sendo mais de 40 mil hectares de vegetação foram destruídos. As autoridades apelam a uma maior sensibilização do público e a controles mais rigorosos sobre a atividade humana em áreas florestais. Um surto suspeito de febre hemorrágica viral no sul da Etiópia matou 6 pessoas, incluindo 2 profissionais de saúde, levando a Organização Mundial da Saúde a emitir uma resposta de emergência em meio a preocupações com a transmissão de pessoa para pessoa. O surto, com epicentro na cidade de Jinka, na zona sul de Omo, causou a morte de um médico e uma enfermeira que estavam a tratar pacientes com sintomas semelhantes. O diretor médico do Hospital Geral de Jinka confirmou as mortes e destacou o significativo risco de transmissão por meio de contacto próximo com pacientes e alertou sobre as vulnerabilidades do sistema de saúde. A Agência Global de Saúde enviou 11 especialistas e $300 mil em financiamento emergencial para reforçar a resposta da Etiópia. As autoridades de saúde etíopes estão a intensificar a investigação com testes laboratoriais em andamento no Instituto de Saúde Pública da Etiópia para identificar o patógeno específico. Um deslizamento de terra matou 2 pessoas e deixou pelo menos outras 21 desaparecidas na Indonésia, informou a Defesa Civil do país nesta sexta-feira. O desastre atingiu 3 vilarejos no distrito de Cilacap, na província de Java Central, na noite de quinta-feira, soterrando e danificando casas. Até o momento, 23 pessoas foram resgatadas com vida. Uma operação de busca está em andamento para encontrar os demais desaparecidos. Porém, o terreno instável tem dificultado os trabalhos no local. No início desta semana, a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia emitiu um alerta para condições climáticas extremas. A estação das monções,
que normalmente dura de novembro a abril, costuma trazer deslizamentos de terra, enchentes repentinas e doenças. As mudanças climáticas afetaram os padrões de tempestades, incluindo a duração e a intensidade da estação, resultando em chuvas mais intensas, inundações e rajadas de vento mais fortes. No Brasil, indígenas Munduruku bloquearam a entrada da Blue Zone em protesto durante a COP30. O ato teve como objetivo exigir uma reunião urgente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a revogação de um decreto. Zone da COP30 em Belém do Pará. Por causa do bloqueio, os participantes e delegados da COP30 utilizaram uma entrada alternativa que usualmente serve como saída do evento. Os indígenas foram encaminhados para uma reunião com o presidente da conferência, André Correia do Lago, e a ministra dos Povos Indígenas. O ato teve como objetivo exigir uma reunião urgente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a revogação de um decreto, além de proteção contra grandes empreendimentos em terras indígenas. O decreto institui o Plano Nacional de Hidrovias e elege os rios Tapajós, Madeira e Tocantins como eixos prioritários para a navegação de cargas. A decisão é um dos principais alvos da mobilização. Os Munduruku alertaram que essa medida abre a porteira para novas dragagens, o derrocamento de pedrais sagrados e a expansão acelerada de portos privados na região, o que traria impactos ambientais e sociais irreversíveis. A manifestação ocorreu nas imediações do Centro de Convenções e denunciou o avanço de projetos federais de infraestruturas que impactam diretamente o território Munduruku e outros povos das bacias do Tapajós e Xingu. Repescagem para o Mundial 2026. Nigéria e RDC disputam a única vaga que resta para a África. Em destaque. E novamente as notícias do desporto. O 1º de agosto bateu a Casa do Pessoal do Porto de Lobito por 73-69 em mais uma partida do Unitel Basket nesta quinta-feira. Em mais uma partida da 48ª edição do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol, Unitel Basket, a equipa do 1º de agosto recebeu e venceu a Casa Pessoal do Porto de Lobito por 73-69. Um primeiro quarto bem disputado e super equilibrado, com as duas equipas a irem atrás do resultado. 24-23, a favor do de agosto, registava o placar ao fim do primeiro período. 17-15 no segundo, novamente militares. A formação do Lobito venceu apenas no terceiro período por 17-15 e 17-11 no último, sorriram os donos da casa. O MVP da partida foi o poste Bamba Cissé, com 17 pontos e 6 ressaltos. Já o seu colega Wilson Ambrosio levou para cartola um duplo-duplo, 10 pontos, igualmente 10 ressaltos. Pela Casa Pessoal do Porto de Lobito, o extremo poste Kevin Albino foi o cestinha, com 15 pontos e conseguiu ainda ganhar 6 bolas. 73-69 foi o resultado final a favor dos militares. Em reações à partida, o treinador adjunto Walter Costa, orgulhoso pelo trabalho da sua equipa, disse que um dos segredos foi a boa defesa. Eu penso que isso resumiu-se na nossa atitude. Nós, na ponta final, mostramos que queríamos ganhar mais que a Casa Pessoal do Porto de Lobito, que fez um excelente jogo. Só para ver que neste último período nós fomos superiores a ele, mas também não marcamos aquilo que é o nosso objetivo, que é a nossa meta, não é que era passar os 20 pontos, ficamos apenas por 17 e prevaleceu ou valeu para nós a nossa forma defensiva, que fez apenas com que o adversário marcasse 11 pontos. Quando assim é, temos aí que parabenizar os rapazes. Vimos que foi um jogo muito sofrido, mas cada jogo é um jogo e vamos esperar melhorar nos próximos jogos. No lado do Casa Pessoal do Porto de Lobito, o treinador José Caculo felicitou os dois lados pela partida, embora reclama das suas baixas. Parabenizar os meus jogadores pelo excelente espetáculo de basquetebol que fizeram hoje, foram grandes guerreiros, e parabenizar pela vitória. Sabíamos que não seria um jogo fácil, seria um jogo difícil. Nós estamos a ver um jogo com o Preta de Luanda, que foi na segunda-feira. Perdemos um jogador, o Josinei Joaquim, campeão da equipa, joga na posição 5. Sentimos um pouco também da ausência de Josinei ali na posição 5. Tivemos que sacrificar um pouco o Kevin, que esteve a fazer o quadro do jogo todo. E diante de mais, sabíamos que o jogo seria bem muito difícil. O Badagosto entrou bem, esteve em casa, o jogo esteve equilibrado. Tivemos a perder um intervalo por 3 pontos. Conversamos, refrescamos, entramos no terceiro período
com uma vantagem, fomos com uma vantagem de 5, 6 pontos de diferença. Mas o jogo aconteceu aqueles momentos finais do jogo, momentos que cada um poderia ter vencido o jogo. Bem-vindos ao nosso último bloco de informação. O transporte de pessoas e mercadorias entre as várias localidades do município de Caluquembe, na Huila, é maioritariamente feito por motorizadas. E garantida por centenas de jovens, a atividade é a principal fonte de renda de muitas famílias na região. O transporte de pessoas e mercadorias entre as várias localidades do município de Caluquembe, na Huila, é maioritariamente feito por motorizadas. Garantida por centenas de jovens, a atividade é a principal fonte de rendimento de muitas famílias. Aqui no município do Caluquembe, a atividade de mototaxista está nos ajudando muito, porque onde sai quase o nosso pão de cada dia. E esperamos que nos ajude mesmo para que as nossas atividades saiam melhor. Por dia uns 5 mil já dá para alimentar a família. O que eu transporto é mais mercadoria, assim, tipo milho, feijão, batata. Transporto às vezes milho, e a mandioca, isso, etc. A atividade está a correr bem, graças a Deus. Gostamos também de ter uma atividade aqui em Caluquembe. Muito bem, muito bonito mesmo. Sim, esperamos amanhã se gerar algumas novidades de corridas. Sim, esperamos que vai se passar bem, muito bem mesmo. A aquisição de combustível é na região uma das principais dificuldades enfrentadas pelos mototaxistas. Habitualmente, as bombas de abastecimento passam a maior parte do tempo sem gasolina, forçando estes profissionais a recorrerem ao mercado paralelo. É mesmo a questão do combustível, é mesmo que estamos mesmo mal. A gasolina está difícil mesmo. Por isso que estou a aproveitar aqui. Este funcionário público reconhece a importância da atividade de mototáxi para a população da região. Ajuda muito a sociedade. Ajuda uma vez que ela vão ajudar as pessoas fazer deslocar, movimentar pessoas de um lugar ao outro. E acho que é importante esse serviço. E os preços dos principais produtos da cesta básica em Luanda continuam a aumentar. Numa ronda efetuada nesta sexta-feira pelos armazéns e mercados informais do Calemba 2 e também do Golfo 2, constatou-se que há uma variação no preço do saco do arroz, que está a ser vendido entre 23 mil e 25 mil kwanzas, enquanto que a caixa de coxa custa de 19 a 21 mil kwanzas. De acordo com alguns munícipes da cidade capital, os preços dos produtos da cesta básica continuam a subir nesta segunda semana do mês de novembro. Os produtos que registraram aumento são arroz, caixa de coxa e ovo. O peixe está 4 peixes, 2.500. Nesse momento o ovo já subiu. Temos de 4.300 e 4.500. Lá está mais caro, até que o ovo de cada dia que não se sobe mais. Assim, hoje compramos outro preço, amanhã também vamos chegar mais outro preço, até que chegar meio de janeiro vai descer um pouquinho. Saco de arroz 25 mil, uma caixa de peixe 50 mil, uma caixa de coxa 30 mil. E quando nós também dependemos da zunga, nessas festas mesmo tem que baixar. As coisas têm que baixar mesmo, irmã, porque nós estamos mesmo, mas não podemos comprar um quilo de arroz 1.500 a 1.200, isso é quê? Por outro lado, observou-se a redução dos preços do feijão, batata rena e legumes. A couve-monte é 200, aqui é 100, tudo é 100. Tudo aqui é 100, só tirando a couve, só. Nós compramos um preço um pouco baixo e nós também vendemos um bocadinho, mas só para, às vezes a coisa que nós estamos a comprar a 1.000 e nós vendemos a 1.200 só para seguir lá 200 kwanzas. A batata, o preço está bom, do feijão macundi está bom, na pata batata, estou a gostar, porque tem batata de 500, estamos grossa, que estamos aguentando, estamos sustentando no Mocubeco. Só tem duas coisas que eu posso falar, da batata e do feijão macundi, é que eu estou a consumir sempre. A constante variação de preços nos armazéns é apontada como uma verdadeira dor de cabeça para os consumidores. Comprei máscara, está 23.500 kwanza. Olha, eu cheguei aqui 6 horas da manhã, estava falando com a minha irmã. Chegamos aqui 6 horas, estamos a girar toda hora. Gira daí, porque os preços estão muito acessíveis. Estão muito alto. Então nós temos que girar mesmo, para nós ver se encontramos uma loja que o preço está um pouco baixo, para poder comprar, mas nem com isso. Para esta dona de casa, que garantiu ter encontrado o leite e os detergentes mais baratos, o segredo é conhecer as fontes certas.
Realmente os preços estão um pouquinho acessíveis. Agora está um pouquinho acessível. Eu tenho 5 crianças e tenho comprado leite e os detergentes baixaram um pouquinho. Não é? Realmente baixaram um pouquinho e a lata de leite tenho comprado a 18 mil, tenho um pacote de nido, às vezes que eu compro a 5 mil, que estava mais alto, agora baixou. Realmente agora está nas fontes. Se tu não conheces as fontes, fica mesmo complicado, porque nem sempre o dinheiro chega. Então somos obrigados a conhecer as fontes para comprar um pouco mais ainda do que a pessoa tem comprado. Por hoje é tudo. Amanhã há mais Girassol Jornal às 19h45. Tenham um excelente fim de semana. Boa noite e fique bem.